Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos começar então com a TechCrunch. O Maxwell Zeff traz uma notícia bem interessante. Parece que a Meta está se juntando com a Prada, a marca italiana de luxo, para fazer óculos inteligentes com IA. Exato, e isso é bem significativo, sabe? Mostra a Meta querendo expandir as parcerias para esses óculos. Além daquela que já existe com a EssilorLuxottica, né? Para os Ray-Ban e Meta. Isso, para os Ray-Ban e para os futuros Oakley também. Agora, trazendo a Prada, que, assim, apesar de ter um acordo com a EssilorLuxottica para os óculos deles, é uma marca super forte no luxo, né? Totalmente. Então, a Meta está sinalizando que esses óculos não são só um gadget tecnológico. A ideia é posicionar como acessório de moda mesmo, de ponta. Ah, entendi. Para tentar furar aquela bolha de ser coisa só para quem é muito de tecnologia, talvez, deixar mais chique. Exatamente. Se uma marca como a Prada adota, talvez aquele estigma de óculos de nerd diminua um pouco, né? E mostra a Meta buscando outros caminhos, além da gigante EssilorLuxottica, para colocar a IA dela literalmente no rosto das pessoas. É um jogo de percepção, de mercado de luxo. Faz sentido. Agora, mudando de área, mas ainda falando de Ásia, o The Webster, com o Thomas Cleburne, fala da Minimax. É uma empresa de IA lá de Xangai. Eles lançaram um modelo de linguagem novo, o Minimax M1. Parece ser algo grande. Olha, parece promissor, sim. E tem uns pontos que chamam a atenção. Primeiro, é open source, com licença Apache. Isso já diferencia de outros tipo Llama da Meta, dá mais liberdade para outras empresas usarem e modificarem. Isso é interessante. E o segundo ponto? O segundo é que a Minimax está batendo no peito dizendo que o M1 compete de igual para igual em performance e custo-benefício com os gigantes, OpenAI, Google, principalmente nas tarefas mais complicadas. E eles falam numa tal janela de contexto de 1 milhão de tokens. O que é isso, assim, na prática? Descomplica pra gente. Imagina que a janela de contexto é a memória de curto prazo da IA, tá? 1 milhão de tokens é muita coisa. Significa que ela consegue processar e lembrar de uma quantidade enorme de informação de uma vez só. Tipo o livro inteiro. Uma conversa bem longa. Isso, um relatório gigante, um livro, uma conversa que não acaba mais. Fundamental para análise profunda, para manter a coerência, sabe? E eles ainda citam umas tecnologias para acelerar isso, tipo Lightning Attention. É claramente a China mostrando força, querendo liderar nesse espaço de IA generativa. Interessante ver essa corrida esquentando por lá também. Bom, voltando para os Estados Unidos. A The Verge, pela Emma Roth, traz uma notícia da Amazon que, olha, pode deixar muita gente de cabelo em pé. O CEO, Andy Jassy, sinalizou que a empresa deve reduzir o pessoal corporativo nos próximos anos, por causa da IA. Pois é, a justificativa oficial é essa mesmo, ganhos de eficiência que eles esperam ter com o uso pesado de IA generativa. O Jassy foi bem direto, disse que vão precisar de menos gente para fazer algumas tarefas atuais. Ele falou em novas funções surgindo também ou só corte? Mencionou que outras funções devem surgir, sim, mas a ênfase na redução foi bem clara. E isso vem depois de um período já tenso na Amazon, né? Mais de 27 mil demissões desde 2022. Nossa! E não é a primeira Big Tech a falar disso, né? Parece que está virando tendência mesmo. Várias outras já deram sinais parecidos, mostram uma reestruturação grande vindo por aí, né? Sobre como a IA vai mudar o trabalho de escritório, administrativo, levantam um monte de questão sobre requalificação, impacto social. A fala do Jassy é um sinal forte de que essa transformação já está acontecendo. Pesado. Saindo um pouco da IA e indo para a ciência de materiais, o BGR, com base no Joshua Hawkins, fala de um material novo, carbono 2D, criado lá na Rice University, e que promete ser mais forte que o grafeno. É isso mesmo. Chama MAC, a sigla para carbono amorfo monocamada. E a promessa é ousada, ser 8 vezes mais forte que o grafeno. O grafeno que já é considerado um material quase milagroso, né? Pela resistência, propriedades. 8 vezes. Mas como
O que ele tem de diferente? A chave, segundo os pesquisadores, está na estrutura atômica dele. É uma estrutura única que mistura regiões bem organizadas, tipo cristalinas, como no grafeno, com regiões desordenadas, amorfas. E essa mistura que dá força extra. Exato. A ideia é que essa combinação torna o MAC mais resistente a rachaduras. Pensa assim, o grafeno é super rígido, pode quebrar mais de repente. Essa estrutura mista do MAC deixaria ele absorver mais energia antes de falhar, entende? E um ponto super importante, eles acham que dá para produzir em larga escala, de forma barata, parecido com o grafeno. Se isso for verdade, vira uma alternativa bem interessante para aplicações que precisam de muita resistência, da super força dos materiais para a força do streaming. O 95 Google com Will Sattelberg deu uma olhada nos dados da Nielsen de maio e parece que teve um marco histórico no consumo de mídia lá nos Estados Unidos. Sim, um marco bem importante. Pela primeira vez, o tempo total que o pessoal passou assistindo streaming, que deu 44,8% do tempo de TV, ultrapassou a soma da TV tradicional. TV tradicional seria o quê? Cabo e TV aberta? Isso, cabo ficou com 24,1% e a TV aberta, broadcast, com 20,1%. Somando as duas, dá menos que o streaming sozinho. Quase metade do tempo na frente da TV agora é em serviço de streaming. Impressionante. E quem está puxando essa fila? Imagino que a Netflix continue na ponta. Então, aí que tá a surpresa. O líder disparado, isolado, é o YouTube. Sozinho ele pegou 12,5% de toda a audiência de TV em maio. É quase o dobro da Netflix, que ficou em segundo lugar entre os serviços individuais. O YouTube? Uau! Pois é, e outra coisa interessante é o crescimento dos serviços gratuitos com anúncio, os FAST, sabe? Tipo Roku Channel, Tubi, eles também estão crescendo bastante. Indica uma mudança bem profunda e rápida nos hábitos. O streaming tá virando a forma principal de ver conteúdo mesmo. Interessante essa liderança do YouTube. E falando em como a gente consome informação, o Canaltech, pela Emanuele Almeida, trouxe dados de uma pesquisa do Reuters e Instituto sobre uma coisa nova, usar IA para ler notícia. Os dados mostram que, no geral, no mundo todo, usar ferramenta tipo ChatGPT para se informar ainda é baixo. Coisa de 7% das pessoas usam toda semana para isso. Só 7%? Parece pouco ainda. Mas aí tem um recorte interessante, os mais jovens. Quando você olha para quem tem menos de 25 anos, esse número dobra, vai para 15%. Ah, faz sentido. A garotada já está mais acostumada, né? Exatamente. E no Brasil, especificamente, 9% dos entrevistados falaram que usam IA como fonte principal de notícias. O ChatGPT é o mais citado para isso, 4% do total usam ele para notícias. E qual a perspectiva para isso? Vai crescer? O estudo sugere que sim. Conforme essas IAs ficarem melhores em trazer notícias em tempo real, fazer resumos confiáveis, a tendência é aumentar o uso. Principalmente entre as novas gerações que já usam essas ferramentas para tudo, né? Entendi. Agora, um assunto mais tenso, cibersegurança. E aqui no Brasil. O Tecmundo, numa reportagem do Felipe Paião, fala de um caso envolvendo um cibercriminoso conhecido, um tal de Azael, e a Polícia Federal. Pois é, uma situação complicada. Esse Azael, que já é um nome conhecido nesse meio, parece que negou publicamente ser um dos alvos de uma operação da PF, a Operação Time Out. E aí, como retaliação ou para mostrar força, sei lá, ele teria assumido a autoria de ataques DDoS contra o site do TRF1. TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E DDoS é aquele ataque para derrubar site, né? Muito tráfego falso. Exatamente esse. O objetivo é sobrecarregar o servidor e tirar o site do ar. Os ataques aconteceram ali por 13 e 16 de junho e causaram instabilidade mesmo nos sistemas do TRF1. Nossa. E o tribunal confirmou, teve dado vazado? O próprio TRF1 confirmou os ataques, confirmou a instabilidade, mas fez questão de dizer que pelo menos até aquele momento não tinha nenhum indício de que dados internos foram roubados ou vazados. De qualquer forma, é preocupante, né? Mostra a ousadia de alguns desses criminosos aqui no país. Com certeza. Bom, mudando do cibercrime para tecnologia no cinema. Mas
em alta velocidade. A Wired, com o Julian Chocato, contou como a Apple desenvolveu tecnologia específica para o filme F1, aquele com Brad Pitt, né? Esse mesmo. E é uma história de engenharia bem legal. O desafio era conseguir filmar do ponto de vista do piloto, o POV, que é algo super difícil de fazer com câmera de cinema normal dentro de um cockpit de Fórmula 1, que é apertado, vibra muito. Imagino. As câmeras são enormes, pesadas. Exatamente. E aí, o que a engenharia da Apple fez? Criaram um módulo de câmera totalmente customizado. Pegaram peças de iPhone, sensor, chip A-séries, bateria e colocaram numa caixinha especial. Uma câmera feita de iPhone, basicamente. Quase isso. A caixinha tinha o mesmo peso e formato das câmeras de transmissão que já usam nos carros de F1. Assim, eles podiam montar nos carros de verdade durante as corridas, sem atrapalhar o equilíbrio do carro. E ainda gravava em ProRes Log, que dá muito mais flexibilidade na hora de editar a cor, os detalhes. Que incrível. Foi um desenvolvimento tão específico que, dizem, inspirou até recursos novos que foram parar no iPhone 15 Pro depois. Sensacional. Mostra o nível de detalhe que eles estão buscando nesse filme. Agora vamos para o mundo dos negócios. A Teletime News informou que o SoftBank, o grupo japonês, fez uma venda grande de ações. Sim, uma movimentação financeira bem relevante. O SoftBank vendeu mais ou menos 1/4 do que ele tinha na T-Mobile, que é uma das maiores operadoras de celular lá dos Estados Unidos. 1/4? Isso deve ter rendido um bom dinheiro. Rendeu sim. Foram 21,5 milhões de ações, vendidas a $224 cada uma. No total, levantaram uns 4,8 bilhões de dólares. Uau! Quase 5 bilhões de dólares. Uma bolada. E já tem ideia do que eles vão fazer com essa grana toda? Olha, a especulação mais forte no mercado e que faz todo o sentido vendo o foco recente do SoftBank é que esse dinheiro vai direto para mais investimento em inteligência artificial. Ah, claro. Eles têm apostado pesado em IA, né? Muito. Em empresas de IA no mundo todo. Mas é bom notar, mesmo vendendo essa parte grande, o SoftBank continua sendo o segundo maior acionista individual da T-Mobile. Então eles não saíram do jogo, só realizaram um lucro bem grande e levantaram capital para outras apostas. Entendi. Estratégico. Para fechar nosso papo de hoje, uma descoberta que achei bem interessante na área da saúde, da genética. Saiu no Gizmodo Brasil com base numa pesquisa do jornal da USP. Acharam uma ligação genética meio inesperada. Muito interessante mesmo. Foi um trabalho grande, liderado pela USP, dentro da rede TDDH Brasil. Eles encontraram uma sobreposição genética bem significativa entre duas condições. TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ok, TDAH. Olha, a correlação genética que eles acharam é considerada alta. O valor é 0,6. Para ter uma ideia, é mais alta do que a ligação genética que já se conhecia entre TDAH e enxaqueca. Mais alta que com enxaqueca? Impressionante. Sim. E eles identificaram 12 regiões específicas no genoma que são compartilhadas pelas duas condições. Isso sugere muito fortemente que o TDAH e alguns tipos de dor crônica podem ter mecanismos biológicos em comum lá na base, sabe? Provavelmente ligados ao neurodesenvolvimento. E qual a implicação disso, na prática? Abre caminhos bem promissores, né? Tanto para pensar em tratamentos mais integrados, que olhem para as duas coisas juntas, quanto para entender a própria dor crônica de uma forma nova. Talvez em alguns casos ela tenha um componente de saúde mental mais importante do que a gente imaginava. Uma nova forma de olhar para a dor. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!